A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Estou aqui mais uma vez para trazer uma reflexão de grande importância para a sua vida, para a minha, para a nossa, pois é uma mensagem para início de ano, um feliz ano novo. Então aqui nessa mensagem eu quero trazer como se ter um ano inteiramente novo, um ano como se ter verdadeiramente um ano debaixo da bênção de Deus, um ano feliz, um ano abençoado, pois é desejo de todas as pessoas terem um ano próspero. Em meio a tanta dificuldade, nada mais óbvio do que se ter a mentalidade e a esperança de dias melhores, dias bons. Então, quero trazer nesta noite, neste dia, neste pequeno vídeo, onde, se você gostar, compartilha. Se você não achou ideal, pode comentar e fazer o seu comentário. E querendo dar uma força, você pode se inscrever para poder ser notificado quando assim eu postar um novo vídeo e assim você receber em primeira mão. Então, eu quero ler um texto da palavra do Senhor nosso Deus que se encontra em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo número 17, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim diz a palavra de Deus, onde eu quero usar como base para esta reflexão a respeito de um feliz ano novo, de um ano novo, um ano de bênção, um ano feliz. Então, eu quero traçar aqui alguns pontos, serei bem breve para não ser muito longo, dando 3 pontos relacionados à questão de como se ter um ano novo, como se ter um ano abençoado e assim sucessivamente. Pois bem, o texto ele vai dizer que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, de primeira mão, já podemos vermos que o que fazer para se ter um ano novo, um ano abençoado. No texto é bem claro, ele está dizendo que para que isto venha a acontecer, você precisa, eu preciso, nós precisamos estar em Cristo. Esta é a primeira regra essencial, indispensável, para que você possa ter um ano novo, ter um ano abençoado. É você estar em Cristo. Então, você estando em Cristo, como diz a palavra do Senhor nosso Deus, a sequência do versículo vai dizer que quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Você é um novo homem, uma nova mulher, pois você está em Cristo. Independente da faixa etária que você esteja atingindo, se você teve uma vida velha, uma vida negra, uma vida de pecado, uma vida vil, uma vida de desobediência à sociedade e a Deus, mas a partir do momento, como diz a palavra do Senhor nosso Deus, que você está em Cristo, você passa a ser, a partir daquele momento, a partir daquele dia, a partir daquele instante, você passa a ser uma nova criatura. Pois bem, Jesus estava na cruz, crucificado. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, terminando a sua tarefa, a sua missão aqui na terra. E ao seu lado tinha um homem malfeitor, um homem de vida pregressa, de transgressão,
desobediente a Deus e à lei humana. Mas naquele instante, aquele homem se volta para o Senhor Jesus, aceita-o verdadeiramente, e Jesus decreta para ele, naquele momento, um homem que era velho, não de idade, mas de vida, uma vida sofrida devido ao curso da vida que ele tomou. E aquele homem, a partir daquele momento, passou a ter uma nova vida. Tanto é que Jesus disse que depois que ele morresse, ele iria entrar no paraíso. Então veja bem que a regra, ela é total. É preciso é preciso ter o Senhor Jesus e estar no Senhor Jesus, estar em Cristo. Quando assim acontece, as coisas velhas se passam, ou seja, Deus passa uma borracha, Deus apaga o seu passado, apaga a sua vida de transgressão e lança no mar do esquecimento, não faz mais memória daquela vida que você levou, e a partir daquele momento, Deus agora vai olhar para você e ver você como uma nova criatura, um novo homem e uma nova mulher. Diz a palavra, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque já passaram as coisas velhas, porque agora você está em Cristo. E estando você em Cristo, as coisas ficam para trás. Deus não faz mais memória, não leva mais em conta. E a partir de então, diz a Bíblia Sagrada, eis que tudo se fez novo. Ou seja, a partir do momento, tudo muda na sua vida. Tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai ser novo. Então, quero dar 3 pontos para esse novo homem e nova mulher que você passará a ser quando você estiver em Cristo. Primeiro ponto é que o que fazer para se ter um ano novo? É o primeiro ponto. Então, primeiro do que tudo, como diz o texto, primeiro do que tudo, você precisa aceitar a Jesus, ou seja, estar em Cristo. Como diz o texto acima, segunda carta aos Coríntios 5,17. Então, o que fazer para se ter um ano novo? Não é preciso superstição, você passar o ano de branco, você ir para uma praia, tomar um banho, você fazer 1001 superstição, mandinga, etc. Não, você precisa estar em Cristo. Porque não é o branco que vai fazer você uma pessoa nova. Não é você mudando de lugar que vai fazer você uma pessoa nova. Não é você agora fazendo caridade que vai fazer uma pessoa nova em você. Não. É quando você estiver em Cristo. A partir daquele momento você será uma nova criatura. Como você mesmo sabe, muitas pessoas fazem de tudo na virada de ano para poder ter um ano novo. Mas fazem de tudo, menos o tudo. Que tudo é esse? É estar em Cristo. É ser verdadeiramente de Cristo. Então, esteja em Cristo e você terá um ano abençoado, você terá um dia abençoado, você será uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz, porque é a Bíblia quem vai dizer, a palavra de Deus quem vai dizer, é o próprio Cristo quem diz, é os apóstolos quem dizem isto que estou falando. Então, o que fazer para se ter um ano novo? Você precisa estar em Cristo. Segundo ponto, o que acontece quando alguém está em Cristo? Vejamos bem, quando alguém está em Cristo, então o que acontece quando alguém está em Cristo? Vou dar aqui 4 itens, dos quais você pode consultar na Bíblia, na Palavra de Deus, isso que eu vou transmitir neste momento em relação ao que acontece quando alguém está em Cristo. Então, em primeiro lugar,
Quando alguém está em Cristo, ele muda totalmente de vida. Muda totalmente de vida. Em João capítulo 5, versículo número 24, a palavra de Deus diz, declaração do próprio Senhor Jesus, disse ele: em verdade, vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte, saiu da morte para a vida. Então veja bem que o que acontece quando alguém está em Cristo. Ele muda totalmente de vida. Veja o homem da cruz, ele mudou totalmente de vida. Em que sentido? Ele ia para o inferno e agora ele foi para o paraíso. Por quê? Porque ele estava em Cristo. Então, em primeiro lugar, ele muda totalmente de vida. Em segundo lugar, ele é livre de toda e qualquer maldição. Ele é livre, liberto de toda e qualquer maldição. A palavra de Deus em Romanos 8, verso 1, diz o seguinte, que nenhuma condenação há para com aquele que está em Cristo Jesus. Porque ele não anda segundo a carne, mas ele anda segundo o Espírito. Eis a questão, o porquê de acontecer, o porquê acontece essas mudanças, é porque está em Cristo. Então ele é livre de toda e qualquer maldição. A maldição do pecado, a maldição do vício, que o vício conduz à maldição do pecado, que a maldição do pecado é ser lançado no inferno. Então aquele que está em Cristo, ele é absorvido desta condenação, ele é livre desta condenação e de toda e qualquer maldição. Então ele muda totalmente de vida, ele é livre de toda e qualquer maldição, ele nasce de novo. Quando ele está em Cristo, ele nasce de novo, ou seja, ele é uma nova pessoa. Ele se torna outra pessoa. Ele é uma outra pessoa. Não é mais aquela mesma pessoa. Alguém vai olhar para ele e vai achar diferente, vai vê-lo diferente. Por quê? Porque agora ele é uma nova criatura, ele é uma nova pessoa. Ele recebeu uma nova vida. Vida esta que está intrínseca, inseparavelmente de Jesus. Ela está em Jesus, só em Jesus. Então, se alguém está em Cristo, recebe essa nova vida sobre si. Então, ele nasce de novo, ele se torna uma nova pessoa, uma outra pessoa. E em quarto lugar, ele é renovado por Deus. O ser humano, a partir de então, desde o início da humanidade, depois do pecado de Adão e Eva, ele se distancia de Deus. Ele vai para longe de Deus, fica longe de Deus, bem distante. Então, com isso, ele vive uma vida imunda, uma vida infeliz, uma vida fora do projeto a qual Deus planejou para ele. Mas quando ele passa a estar em Cristo, aceitando a Cristo, ele recebe a renovação de uma nova vida. É como diz a palavra de Deus, conforme Efésios, capítulo número 4, versículo número 22 ao 24, assim diz a palavra de Deus para mim e para você, dizendo que ele se torna uma pessoa nova, ele é renovado. Diz assim, capítulo 4 de Efésios, versículo número 22 ao 24, diz assim, que quanto ao trato passado, ou seja, a vida velha, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis o espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
Então é isso que acontece quando alguém está em Cristo. Ele muda totalmente de vida, ele é livre de toda e qualquer maldição, ele nasce de novo, se tornando uma outra pessoa, uma nova pessoa, e ele é renovado por Deus. Terceiro e último ponto, sobre como ter um ano novo. Vou citar aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram uma vida nova por se voltar para Deus. Por se voltar para Deus. Então, quatro alternativas darei quanto à questão dos exemplos e citarei onde está escrito para depois você conferir com maior atenção. O primeiro exemplo é a mulher adúltera. Pessoa que teve uma vida nova. A mulher adúltera, ela iria ser, como todos sabem, ela iria ser apedrejada devido à sua vida velha de pecado, sua vida de transgressão, a lei humana e a lei divina. Então a mulher adúltera, ela foi salva pelo Senhor Jesus, liberta, salva. Iria morrer, mas não morreu. Iria morrer apedrejada, mas não morreu. Além de morrer apedrejada, iria para o inferno devido ao pecado do adultério. Mas o Senhor Jesus chegou e absorveu, livrando ela daquela condenação que iria ser instantânea. E ela foi salva. Ela mudou de vida. O Senhor mesmo disse para ela: abandone essa vida de pecado. Eu também não lhe condeno, mas agora abandone essa vida de pecado. Está lá em João capítulo 8, verso 1 ao 11. Então, um exemplo de uma mulher que teve uma vida nova, por ter se voltado para Deus. No caso aqui, foi Jesus que chegou no momento de execução. Estava naquele momento e livrou ela. O segundo exemplo é de um endemoniado, chamado de Gadareno. Um homem que não tinha suas vontades próprias, mas era uma vida dominada, não pela cachaça, não pelo cigarro, não pela droga, mas era uma vida dominada pelos demônios. Um homem que vivia incivilizadamente, vivia nas matas virgens, vivia se arranhando com pedras, vivia de modo desumano. Era no mínimo 2.000 demônios na vida dele. O Senhor Jesus vai até ele, estava numa ilha, e o Senhor Jesus liberta ele daquela possessão. E ele foi liberto, passou a seguir o Senhor Jesus. Está lá em Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20, você pode conferir. Terceiro exemplo de uma pessoa que teve uma vida nova por ter aceitado Jesus é o exemplo clássico e bem comentado de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era rico, era possivelmente, conforme depreende-se do texto, um defraudador, um homem que cobrava além da conta, mas ele foi salvo pelo Senhor Jesus, aceitou o Senhor Jesus e mudou de vida. Ele roubava dinheiro e agora ele dava dinheiro. Ele juntava riquezas, mas agora ele estava repartindo a sua riqueza com os necessitados. Porque ele teve uma vida nova. Porque ele estava em Cristo. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo do 1 ao 10. E quarto e em último lugar, nós temos aqui como exemplo de uma pessoa que teve uma vida nova, é o leproso. Leproso, um homem completamente condenado à morte, devido às chagas que eram mortais, e raramente alguém escapava quando assim era contaminada com a lepra, mas ele foi livre, limpo pelo próprio Senhor Jesus, tocando nele, e ele foi limpo naquele momento. Está lá em Mateus capítulo 8, versículo do 1 ao 4. Então seja um também daqueles que pode ter uma vida nova, daqueles que serão beneficiados por Deus pelo fato de estar em Cristo
e um daquele que pretende ter um ano, um dia, uma semana, um mês, um ano inteiro abençoado por Deus. Você não vai ser abençoado por Deus de uma outra forma. Você não vai ser abençoado por Deus, você não vai ter um ano bom, um dia bom, uma semana boa, uma vida boa, se você não vier para as Sagradas Escrituras e observá-la e praticá-la absolutamente na sua vida. Sendo assim, você terá um ano novo e abençoado pelo fato de estar em Cristo, praticando a sua santa e maravilhosa palavra. Que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe de uma forma grande e especial e você possa receber as bênçãos do Senhor Deus que está inserida na sua santa e maravilhosa palavra, que é condicional pelo fato de ter condições. E a condição é você obedecer, aceitar a Cristo e obedecer a sua palavra. Você será abençoadíssimo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.